Bom, gente, exercício 79, nós seguimos aí na página 64, né? É um exercício de conceito. Esse é o tipo de exercício que eu gosto bastante, que trabalha a ideia de conceitos, tá? E aí, se você entende o conceito, nunca mais na vida você vai ter dificuldade, porque daqui a um tempo você pode esquecer, mas a hora que você olha um pouquinho para relembrar, tipo, já, puf, porque o conceito está bem sedimentado, está bem enraizado. Eu adoro trabalhar conceito, porque isso evita decorebas, tá? Vou dar uma estendida nesse aqui para a gente dar uma brincada com ele. Considere o par de grandezas x e y e o outro par de grandezas z e w. Então, olha só, ele quer que eu analise quem? X e y, que está aqui, x e y, e ele quer que eu analise z e w, que está aqui, ok? As tabelas seguintes mostram alguns valores para cada uma dessas grandezas. Então tem a tabelinha ali cheia de valores, ó. X1, 2, 3, 4, Y24, 12, 8 e 6, Z200, 10, 50, 16, W, 100, 50, 25 e 8. E aí ele pede para eu analisar a tabela e dar as respostas, né? Ou seja, a relação de grandezas, né? Comparando uma grandeza com a outra. Então, olha lá, ele diz minhas grandezas x e y, minhas grandezas z e w têm relação de proporção, e assim vai cada uma das opções. Vamos olhar x e y. Primeiro vamos voltar no conceito algébrico disso aqui, tá? Nós temos algo assim, ó, inverso. A inversa tem que ser isso aqui, né? Vamos pegar direta primeiro, para ficar mais fácil. Direta e inversa. Vamos ver se dá para colocar aqui. A diretamente proporcional, eu vou pegar as letras x e y, não tem nada a ver com as letras x e y do problema. Estou colocando uma outra situação aqui. X, eu vou até mudar, vai. Alfa e beta. Alfa e beta. Ou seja, diretamente eu tenho assim, eu posso escrever uma sobre a outra. Alfa e beta são duas grandezas, dois números, né? Vão resultar numa constante k, que eu vou chamar de k1. Bom, então alfa sobre beta me resulta numa constante k. E na inversa? Na inversa a gente já trabalhou isso em outro problema, né? Alfa 1 sobre beta, ok? Então alfa é inversamente proporcional a beta. Isso aqui vai me resultar na mesma ideia de uma constante k, só que uma constante k2 agora, que é diferente de k1. E lembrando que essa divisão aqui resulta sempre numa multiplicação, né? Alfa vezes beta é igual a K2. Maravilha. Então, direta e inversa. Vamos olhar o que nós temos ali no problema. X e Y primeiro. 1 está para 24. Se for direta, eu teria que ter isso aqui. Ó. 1 está para 24 vai resultar numa constante K, que vai ser a mesma constante de 2 está para 12. Aí eu teria uma proporção. E aí, observe que teria que dar sempre uma constante K aqui, né? O mesmo valor, né? E observe que não é, né? 1 está para 24 e 2 está para 12, é um dozeavo, um sexto aqui, né? Olha só, mudou, não resulta sempre na mesma constante. São valores que não são proporcionais. Portanto, as grandezas x e y não são diretamente proporcionais. Vamos analisar para ver se elas são inversamente proporcionais. Para ser inversa, se eu multiplicar um pelo outro, tem que dar uma constante, sempre igual. Então eu tenho x vezes y aqui, né? X vezes y tem que ser igual a uma constante K2. Ok, eu vou pegar primeiro ali 1 vezes 24. Opa, 1 vezes 24, 24. Maravilha. 2 vezes 12, que são os outros números ali. 2 vezes 12. Opa, 2 vezes 12 é 24. Ó, deu a mesma constante K2 aqui. Vamos ver a outra. 3 vezes 8. Opa, 3 vezes 8 também é 24. E 4 vezes 6
também é 24. Maravilha, então x e y, vou escrever aqui embaixo, x e y são grandezas inversas. Ok? São grandezas inversas. Maravilha, vamos analisar z e w agora. Z e w. Vou começar pela ideia de diretamente proporcional, né? Então eu tenho que ter que z sobre w tem que me resultar numa constante K1. E todas elas serão proporcionais, né? Então eu tenho aqui 200 sobre 100 é igual a 2, ou seja, achei uma constante. 100 sobre 50 também vai ser igual a 2. Já observe que eu poderia escrever 200 sobre 100 é igual a 100 sobre 50, que vai ser igual a 50 sobre 25, que vai ser igual a 16 sobre 8. E todas elas resultam a minha constante K1, que é igual a 2. Bom, opa, então Z e W são grandezas diretamente proporcionais. Z e W diretas, são grandezas diretas, diretamente proporcionais. Maravilha. Aplicado isso aqui, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida vocês retornam. Eu vou trabalhar um pouquinho mais isso aqui para a gente pensar algumas outras coisas, tá? Então, aplicando o conceito algébrico aqui, maravilha. O que nós sabemos também de diretamente e inversamente? Inversamente proporcional, qual é o conceito, né? Se uma variável aumenta, a outra variável diminui, não é isso? Vamos ver o que nós temos aqui, ó. Eu tenho a variável x que vale 1 e y vale 24. Olha a segunda informação, né? A segunda linha. Dobrou, né? De 1 para o x eu fui para 2. E olha o que aconteceu com o y, reduziu pela metade. Então veja, dobrei o x e dividi por, ou seja, multipliquei por 2, né? Multipliquei por 2 aqui. E aí, consequentemente, eu divido por 2 ali embaixo. Beleza? Dobrei uma, diminui pela metade a segunda. Opa, se eu estou subindo uma e estou invertendo a outra na mesma proporção ali, então elas são proporcionais, só que inversas, né? Há uma relação de proporcionalidade, mas inversa. Uma está dobrando, a outra está reduzindo. Se eu for aqui, ó, de 1 para 3, multipliquei por 3, e de 24 para 8 eu dividi por 3. Opa, manteve uma relação de proporcionalidade, só que inversa, né? Se eu pegar outra, de 1 para 4, eu multipliquei por 4, então de 24 para 6 eu dividi por 4. Maravilha, relação de proporcionalidade, só que inversa. E se eu fosse para qualquer lado aqui, ó, aqui, de 2 para 3, opa, de 2 para 3 eu multipliquei por 1,5, né? Uma vez e meia, 50% em cima ali, né? Bom, então daqui para baixo eu tenho que dividir por 1,5, porque é inverso, né? Então, era uma maneira de você também resolver esse problema sem fazer todo aquele processo algébrico que nós fizemos. É claro que teve um exercício que a gente precisou daquele processo algébrico para resolver. Tem que saber conceito. Mas também sabendo o conceito já era o suficiente para você resolver esse problema aqui. Já era o suficiente. Vamos ver o Z e o W agora. O Z e o W é o seguinte. Quando eu venho eu comecei com 200 em Z. Na linha de baixo, eu baixei para 100, metade. Olha só, na primeira linha para a segunda, eu reduzi para metade também. Opa, baixei uma e baixei a outra, na mesma proporção, ou seja, 50%. Então, se as duas grandezas estão diminuindo e na mesma proporção, então elas têm relação de proporcionalidade e elas são diretamente proporcional, né? Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se a outra diminui, diminui também. As duas na mesma taxa proporcional. Olha só, da segunda linha para a terceira, de novo, ó, reduziu 50%. Olha aqui, também reduziu 50%, entenderam isso? Então, uma diminui, a outra diminui também na mesma taxa proporcional.
Era isso que eu queria passar para vocês. Exercício muito legal que aplica conceito, as duas ideias de proporção, aí, de grandezas proporcionais, algébrica e esse pensamento meio lógico aí, que a gente usa muito para a regra de três. Muito simplesinho, gostei demais desse exercício, espero que tenham entendido também e levem esse exercício para sempre, hein, porque depois você aplica onde for.